Fala galera, e aí como vocês estão, garotinhos? Bom, acabou quase agora o jogo, a partida do clássico Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Vamos falar muito desse jogo, os destaques que rolou nessa partida. Acabou que o vídeo falando antes da partida, o pré-jogo acabou dando um probleminha aqui na internet de casa e acabei que não teve como eu estar postando, mas vamos seguindo em frente. Se você quer estar acompanhando o meu conteúdo, se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações para estar dentro de todos os vídeos. Quer estar me seguindo no Instagram, garotinho? Vai lá na descrição, lá vou estar deixando meu Instagram, em todos os vídeos estou deixando. E é assim que estou começando meu trabalho. Enfim, vamos falar muito desse clássico na Vila Belmiro, enfim. Clássico pegado. Vamos falar muito desse jogão. Vai, Corinthians. Pois é, rapaziada, deixa eu pegar aqui meu copinho de água. O Dorival Júnior, falando pelo Corinthians, o Dorival Júnior colocou. Tinha que colocar o time titular, né? O Corinthians vinha sofrendo uma pressão enorme da torcida, por conta ainda mais da partida que veio contra o Coritiba, na última rodada do Brasileirão. Uma partida que, antes do pré-jogo, quem qual corintiano que não achava que... Claro que as partidas do Corinthians são sofridas, são na raça, são na força de vontade dos jogadores. Mas quando se fala de um elenco que tem jogadores qualificados e outro elenco, com todo respeito ao Curitiba, mas que tem jogadores ali que são bons, nada além de bons, médios, para jogadores pouca qualificação de qualidade ali dentro do elenco do Curitiba. Você espera o quê? Você espera uma vitória boa, uma demonstração de futebol jogando dentro de casa, casa cheia, um time com atitude, com mais propondo mais jogo, mais pra frente, não se preocupando muito com em marcar ali, se vai marcar o Curitiba e não vai atacar o Curitiba. Poxa, praticamente o Corinthians não jogou nesse jogo e acabou que a torcida fez o papel dela lá com muitos méritos. Depois até saiu na entrevista o Matheus Bidu, né? Foi infeliz na fala que ele falou, né, Bidu? Falou que estão se esquecendo que a gente ganhou 3 títulos, que é isso, que é aquilo. Mas se esqueceu que ele tá jogando no Corinthians, não tá jogando em um clube de pequeno porte. E se você joga no Corinthians e você ganha 3 títulos e vai sentar nele, você vai tomar panca. Então é melhor você ir embora, porque no Corinthians não é assim. No Corinthians, não tô falando só pelo Corinthians, mas tô falando pros clubes grandes aí do futebol brasileiro, até o futebol mundial também. Pô, você joga num grande clube, você vai sentar só em 3 títulos, você vai acaba tomando pressão da torcida, ainda mais com a fala que ele falou lá na entrevista lá pós-jogo. Isso pegou mal na torcida e, querendo ou não, hoje ele até, falando pelo Matheus Bidu mesmo, até que hoje ele fez uma partida boa, demonstrou mais vontade. Os jogadores em si do Corinthians, o jogo coletivo do Corinthians hoje fluiu, só que não teve aquela fluência hoje no jogo contra o Santos na Vila Belmiro, por conta que o Santos também entrou muito ligado no jogo. O Corinthians foi um jogo muito pegado, um jogo muito truncado ali no meio campo. É, Principalmente faltas, muitas faltas. O juiz também gostava muito de ficar marcando falta e não deixava o jogo rolar. Enfim, tava um jogo muito parado e pouca dinâmica no jogo. Eu senti isso, que faltou isso para as duas equipes, principalmente pro Corinthians. Vou falar sobre o Corinthians aqui. Faltou isso pro Corinthians, colocar uma dinâmica ali no jogo. Falar também das expulsões, que quando começou o segundo tempo e lá pro final da partida já rolou as expulsões, saiu um jogador do Santos também machucado, e aí ficou 8 em campo contra os 11 do Corinthians, e o Corinthians ainda não conseguiu editar aquele ritmo para conseguir, quem sabe, o placar da vitória. Mas vamos falar do início. O Dorival optou pelo time titular, era como esperado, tomando pressão. Não só pela pressão também, mas o Corinthians precisa dar essa liga no Brasileirão, que ainda não deu, né, nesse início. E conquistar pontos para não sofrer lá na frente, como eu falo em todos os vídeos.
que acaba fazendo falta não só para todos os times que jogam Brasileirão. Poxa, você joga fora de casa, você joga dentro, você vai querer só empatar. Tem time que joga pelo empate, mas se joga no Corinthians, você joga no São Paulo, você vai querer empate. Tem que buscar a vitória sempre. Para não. E principalmente esses clubes que disputam Libertadores, Copa do Brasil, disputões de mata-mata, e acaba que você tem, às vezes quando você está numa fase decisiva ali de Copa, você tem que escolher. Ou você prioriza o brasileiro, ou você prioriza as Copas de mata-mata. Então tem que chegar, principalmente agora que é o começo, que não tá pegando agora os mata-matas, você tem que começar a pontuar no brasileiro para lá na frente, caso você avance nas Copas, você não se preocupar com vou jogar com o time titular em todos os jogos e acaba desgastando os jogadores, principalmente que não teve uma pré-temporada no início do ano. Eu gostei muito da escalação do Corinthians. Já vou resumir um pouco da escalação. Que o Dorival optou pela volta do Caio César, né? O Caio César voltou, graças a Deus. Um jogador muito importante, driblador, veloz, muito forte também. É aquele jogador que passa também com passagem no Al Hilal, que lá é um futebol muito físico também, lá no futebol da Arábia Saudita. Então ele teve muitos jogos por lá, então é um jogador bom, interessante, driblador, arrisca a esquerdinha ali, muito perigoso. Eu gostei dele ali com o Memphis Depay, os dois se entendendo muito bem desde campo. Com essa falta do Yuri Alberto ali, como faz muita falta, eu acho que esse foi o jogo que o Dorival optou na ausência do Caio César na partida. Eu acho que quando o Dorival opta por ele meio que... O Caio César, eu sei que ele não é um Yuri Alberto ali, um camisa 9, mas é um jogador veloz, uma válvula de escape, então o Dorival foi muito inteligente nisso, que sacou o Caio César no time titular, então fez bem o Dorival. O Memphis Depay, falar do Memphis Depay. O Memphis Depay, como eu venho falando nos vídeos passados, o Memphis Depay ele é uma liderança no time que tá jogando dentro de campo. Menos que ele não vai bem, não faça aquela partida e tal, mas é um jogador muito importante. Acho que, como a gente pode ver, a gente critica muito o Roberto, os torcedores em si. Posso falar, quando o Roberto erra gol, a gente vai criticar, quando acerta também, as críticas são válidas. E no caso do Memphis Depay, é um jogador de liderança técnica, passagem na Europa, enfim, um jogador muito experiente, sabe o que fazer com a bola, decisivo. O gol dele hoje é prova disso, um jogador muito decisivo, sabe o que fazer na hora certa. Na jogada do gol tem o escanteio pro Santos, né? E aí ali no bate-rebate a bola acaba sobrando pro André, acaba iniciando esse contra-ataque. O André também fez uma baita partida, também destaque para ele. Jogador muito forte, protegeu muito bem a bola, acabou criando chances também pro Memphis Depay, pro Caio César ali, é um jogador também tem um grande futuro e tomara que ele seja medido por um valor muito alto, né? Os diretores, o presidente aí do Corinthians. E aí ele toca pro Caio César sai em velocidade, e aí o Caio César ali dá um drible, dá um corte assim pra esquerda e acaba achando o Memphis Depay lá passando a milhão lá do outro lado do campo. E aí, meu amigo, aí o Memphis Depay sai, se eu não me engano, não sei qual foi o zagueiro que ele saiu individual ali no mano a mano com o zagueiro do Santos, mas aí é difícil. Aí depois chegou a marcação, né, do Santos no contra-ataque, só que aí o Memphis Depay foi esperto, ele acaba cortando um, aí vem o outro, ele acaba cortando também, veio meio afobado, né, o jogador do Santos, vai falar que você não veio afobado. E aí ele foi muito feliz na finalização, um jogador de muita qualidade, finalizou e ali não teve chance pro Brasão. Corinthians sai na frente do placar com 1-0, mas achando que o jogo ia ser fácil, meu amigo. Aí, até que uns certos minutos depois, o Gabriel Paulista tenta sair jogando, né, na saída de bola. E um lance meio estranho, não deu pra ter muita noção do que o Gabriel Paulista teve que fazer ali naquele lance. Às vezes eu penso que ele tentou fazer uma jogada, só que aí ele acabou demorando no raciocínio e teve que tomar a pior decisão que tomou, que era você dar sei lá, você acabar recuando a bola e a bola bate no Neymar, e aí a bola fica
parecendo que foi ajeitada pro Gabigol acabar saindo em contra-ataque. E aí o Gabigol sai em contra-ataque, é uma jogada que o Gabigol gosta, sair sozinho com o goleiro, um jogador frio. E não teve outra. No contrapé do Hugo, 1-1 no placar, não teve muito tempo pro Corinthians acabar comemorando o primeiro gol do jogo. E o jogo decorrer depois do gol do Santos, o jogo foi ficando meu lá, meu cá, um jogo meio aberto. Só que aí, como era início de jogo, ao decorrer dos minutos o jogo foi meio ficando mais truncado, mais morno, um jogo mais frio ali também. Por conta que os jogadores foram perdendo aquela parte física também, tava muito sol na Vila Belmiro, dava pra ver no refletor da TV, o sol batendo no gramado, então o jogo foi perdendo também qualidade técnica, erros de passe também. O que faltou pro Corinthians realmente foi acertar aquela jogada do último terço, o último passe para acabar finalizando, fazendo gol. Ou também errava, o Corinthians, como eu vi na partida, o Corinthians chegava na cara do gol e acabava que tocava para trás ou ajeitava em vez de chutar, tomava decisões muito erradas. Acabava que a marcação do Santos chegava muito rápido e o Corinthians tinha que voltar, fazer o balão de novo, fazer voltar a jogada, rodar de novo para poder tentar achar espaço na defesa do Santos. Porque se o Santos, depois que fez o gol, tava meio que um jogo meio estranho, os dois times não querendo perder também, dois times que vinham tomando pressão ao longo da semana. Então o Santos ficou ali fechado e o Corinthians com a bola ao decorrer do jogo e não entrava nem a pau. E depois entrou o Kaique, se eu não me engano, saiu o Memphis Depay não, deixa eu ver, saiu o Caio César. Depois entrou o Rodrigo Garro na vaga do André também, que deu uma dinâmica ali no segundo tempo. O Rodrigo Garro tentou fazer alguma coisa, mas quem entrou bem mesmo foi o Kaique, o jovem da base, que pra mim ele tem que ter mais chance nesse time do Corinthians. Não como titular, mas entrar mais nas partidas. Às vezes o Dorival tem esse problema de colocar o jogador no segundo tempo, ele entra num jogo e no outro já ele coloca outro. E acaba que vai passando e você quer ver um jogador dentro de campo desenvolvendo um futebol que você sabe que ele tem potencial. E o Dorival acaba que fica desagradando a torcida também, os desejos e tal. Mas é um jogador muito interessante, foi pra cima, fez um lance muito bonito na falta que ele acabou sofrendo do Rony. E o resumo do jogo foi esse. Depois teve a expulsão lá do zagueiro do Santos, que já foi infantil no lance. Já tinha sofrido cartão amarelo no lance seguinte. E acabou que numa jogada ali com o Ranieri, acabou levando o seu cartão vermelho e saindo da partida. Antes disso, o jogador do Santos, que mal tinha entrado, também tinha saído e o Santos tinha ficado com um a menos por conta da lesão do lateral esquerdo, que acabou de ter entrado. E aí o Corinthians tinha muita chance de evoluir e crescer no jogo. Tanto na parte de motivação, na raça ali, os últimos minutos da partida e em busca quem sabe da vitória, mas não foi assim que aconteceu. Então, agora é foco no próximo jogo. Corinthians enfrentará a Chapecoense em casa. Então, falaremos muito dessa partida também. Dorival Júnior precisa dar liga nesse time no Brasileirão, como eu falei, dar criatividade também. O Corinthians não ficar muito dependendo dos dois laterais, fazendo a mesma jogada sempre nas partidas, porque isso os adversários já acabam pegando a dica para marcar essa jogada e o Corinthians acaba ficando nulo na partida. Tem que ter variação dentro da partida, Dorival. Você tem que colocar ali um Caio César, como entrou hoje, foi muito bem. Colocar pontas ali, ao decorrer como a partida está se desenhando. Mas, enfim. Falarei no próximo vídeo sobre a partida de Corinthians e Chapecoense. Em busca da vitória, né, Corinthians? Tá na hora. Dentro de casa contra a Chapecoense, que não veio bem no Brasileirão, né? Uma equipe que nem se compara com a do Corinthians. E tem que jogar bem, tem que demonstrar isso dentro de campo. Então,
em busca dos 3 pontos. Mas isso eu vou deixar pro próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Comenta aí quem foi o craque da partida, quem você achou que foi mal também. Quero fazer uma pergunta pra vocês também, que vocês deixem aí no comentário. Qual gol foi mais bonito? O do Gabigol ou o do Memphis Depay? Eu acho que eu já tenho a minha resposta, mas vou deixar pra vocês aí nos comentários aí, que vocês quiserem comentar. Antes disso, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like. Vambora, vai Corinthians!